portanto, o primeiro trabalho que Clive Sinclair publica é em novembro de 58, na revista Practical Wireless. Aliás, a capa tem uma fotografia dele com um projeto chamado Micro Midget, que é um dos primeiros receptores de áudio que ele desenvolveu. E já vamos ouvir falar mais sobre isso. Na prática, é enganador pensar que o Clive Sinclair apenas nos deu os computadores. Deu-nos vários sistemas de som de alta fidelidade, rádios, deu-nos calculadoras de pulso, deu-nos relógios, sem grande sucesso, é verdade, mas o Black Watch foi um projeto também bastante emblemático. Deu-nos tentativas de mobilidade elétrica, que hoje em dia todos reconhecemos que está na ordem do dia, mas em 1985 já o Clive Sinclair andava a começar a brincar com esta área. E, portanto, há aqui todo um mundo para descobrir, e esse é um dos intuitos da minha apresentação, é explicar um pouco dessa história. Para isso, vamos ver aqui um breve vídeo com outro tipo de invenções e eu vou comentando as coisas principais. Portanto, temos os sistemas de som que eu falei, rádios, amplificadores, temos instrumentos de medida, multímetros, osciloscópios, temos calculadoras. Entre 72 e 79, as empresas Sinclair foram líderes de vendas de calculadoras no Reino Unido. Temos televisores de bolso, uma maluquice que ele tentou lançar sem grande sucesso, mas temos coisas desconhecidas como telefones sem fios, como o Fórum, 1989, penso, ou Solid State Drives, em 1989 também. Portanto, já há tentativas de desenvolver tecnologias deste tipo. Sistemas de recepção de satélites também. E a mobilidade elétrica, que era uma área que era muito querida. O C5, que é este triciclo que se vê aqui, é o mais conhecido, mas já há outros. A bicicleta Zike, a Zeta, que são motores para acoplar em bicicletas normais, a bicicleta dobrável Leibike, que depois chegou a ter uma versão posteriormente em crowdfunding, e muitos outros, aparelhos para fazer mergulho, motores para cadeiras de rodas, enfim, uma miríade de objetos que foram desenvolvidos por este inventor e que por isso nós achamos justo dizer que foi claramente um visionário. Nós tivemos a oportunidade em abril de ter no nosso museu membros da família de Clive Sinclair. Um deles, o sobrinho, o Grant Sinclair, fez uma apresentação porque ele teve a oportunidade de trabalhar e crescer no ambiente da Sinclair. E, portanto, ele fez uma apresentação onde nos deu a conhecer, além de tudo isto que eu já falei, alguns objetos que nós não tínhamos a mais pequena ideia. Protótipos, pequenas invenções que não acabaram por não ser lançadas. Uma das que chamou mais a atenção foi um giradiscos altamente mecânico que nós vemos aqui, que se chama o Peripheral, e que eu achei fenomenal. Sinceramente, quando eu vi este giradiscos, a minha cara foi parecida com uma das primeiras fotos do Clive Sinclair, ou seja, what the heck, que raio é isto que eles para aqui inventaram, mas na realidade isto é fascinante na minha opinião. Mas fizeram outro que se calhar já não é fascinante, já começa a roçar um bocado a loucura. Um jet skate, o que é isto? Nós temos aqui uma foto deste aparelho, que parece uma motocultivadora, a puxar um tipo em cima de uns patins, que por acaso é o Grant Sinclair. E portanto, meus amigos, isto são protótipos de coisas que a família Sinclair tentou desenvolver. Eu tenho estado aqui sempre a destacar o Clive Sinclair, mas o seu irmão, Ian Sinclair, o pai do Grant, foi também um dos designers industriais que a empresa mais utilizou e é a ele que se deve o design de muitos equipamentos na área do Wi-Fi, na área das calculadoras e tudo isso. Todos estes vídeos sobre estes temas do Clive Sinclair estão disponíveis no canal do museu, estejam à vontade para consultar. Tivemos também muitas pessoas que são lendas vivas da criação de jogos para Spectrum. Estou a falar de nomes como os Oliver Twins, que criaram a série do Dizzy. Estou a falar do Jim Bagley, fez a conversão do Cabal, do Midnight Resistance, alguns jogos de maior sucesso para Spectrum. Estou a falar do Clive Townsend, do criador do Saboteur, que esteve em Portugal e criou, digamos, os jogos de ninjas quando apareceram no Spectrum. O professor Steve Vickers, o criador do manual e da ROM, enfim, nomes que nós, nem nos melhores sonhos, imaginaríamos que íamos ter à nossa disposição e que, portanto, convido os participantes a assistirem se tiverem interesse. Quanto ao Clive Sinclair, e para finalizar esta primeira parte da apresentação, eu tentei compreender, falando com o seu filho, quem era o Clive Sinclair.
O Clive Sinclair, enquanto homem e enquanto inventor, era uma pessoa com um foco sempre na próxima invenção, ou seja, a melhor invenção ia ser sempre a próxima, e que olhava para o dinheiro, e ele é conhecido de ter feito 3 fortunas e as ter destruído, mas que olhava para o dinheiro não como um sinal de status, mas como uma forma de reinvestir na próxima grande ideia. E por isso também destruiu tantas fortunas das que fez. Era uma pessoa extremamente inteligente, ele foi inclusivamente presidente da Mensa, que é uma associação para pessoas com um coeficiente de inteligência bastante elevado, muito forte na área de matemática e física, uma pessoa extremamente exigente, com uma personalidade muito forte, ou seja, obviamente questões de críticas e isso era preciso lidar com isso com cuidado e, portanto, com pouca paciência, foi algumas das maneiras como o descrevemos. O que não é totalmente muito afastado de um documentário que a BBC fez chamado Microman, convido também quem quiser a assistir, que apesar de ser ficção, não deixa de ter aqui um conjunto de tratos reais. Uma pessoa com uma visão muito global, ou seja, nada disto era feito a pensar apenas no imediato e no local, mas sim uma visão global do mundo. E isso acho que é uma coisa que caracteriza todos estes tipos de projetos. Portanto, claramente, alguém que, até pelos objetos que nos deu, nós consideramos que era um visionário, e eu costumo dar este exemplo no museu. Nos anos 90 nós andávamos todos com aquelas calculadoras da Casio ou da Timex, que tinham calculadoras de pulso, tipo relógio. Nos anos 70, em 1977, Clive Sinclair começou a vender um artigo desses. Portanto, isso mostra como estava muitos e muitos anos à frente, muitas vezes sem a tecnologia conseguir acompanhar o que ele queria fazer, isso vê-se em muitos produtos. Por acreditarmos que esta história tem tanto de interesse, eu desafiei o município de Cantanhede, distrito de Coimbra, de onde eu sou, para criarmos um museu. E esse projeto nasceu em 2019, tendo entrado na fase mesmo de um museu autónomo em 2020, 17 de outubro de 2020. É um projeto único no mundo e que surge não apenas para homenagear este inglês e as suas equipas, mas muito mais. Porque esta apresentação também podia chamar-se Quando se desenvolviam milhares de computadores por dia em Portugal. É que há uma relação muito forte entre a empresa Timex, que esteve em Portugal a partir dos anos 70 e nos anos 80, com enfoque na parte dos computadores, e todo este tema. Na prática, quando Clive Sinclair precisou de um parceiro para montar os computadores, desafiou a Timex para ser esse parceiro, para investir e para fazer a montagem dos computadores. Ora, a Timex, que é uma empresa americana conhecida por fazer relógios, mas que fez muitas outras coisas, tudo o que são sistemas de precisão, até sistemas para questões militares, de mísseis e isso, foram feitos pela Timex, dispositivos médicos, máquinas fotográficas, enfim, uma panóplia enorme de coisas, mas, portanto, a Timex aceitou o desafio, adaptou a sua fábrica em Dundee, na Escócia, para montar estes computadores, principalmente para o mercado do Reino Unido, mas também teve a inteligência de pegar na fábrica que estava em Portugal e que tinha sofrido grandes dificuldades na sequência do 25 de Abril e tinha-se reduzido quase de uns milhares de funcionários para apenas menos de uma centena e, portanto, na sequência disso, dá-se uma nova vida e a década de 80 é uma das décadas mais importantes para a Timex e é quando, a partir de Portugal, se montam muitos destes computadores Spectrum. E isto era uma coisa que eu gostava que os portugueses não se esquecessem. E daí a existência de um museu, daí recordarmos que não é só os descobrimentos, não é só o futebol, houve muitos outros momentos na nossa história que nos devemos orgulhar. Então, isto é uma foto precisamente da fábrica na Caparica, onde a Timex, neste caso, estava a montar alguns computadores, que era o 2048, é o modelo que eles lançaram, e eu vou-vos convidar a conhecer um bocadinho do que é que foi feito a partir de cá, com este pequeno vídeo. Portanto, isto começa em 82, esta aventura, primeiro montando alguns modelos para o mercado internacional, depois montando computadores para fornecer, principalmente a Escócia, porque não havia capacidade de produzir tantos computadores, e depois começam a acontecer coisas muito giras, que é a equipa de engenharia em Portugal começa a introduzir diversas inovações, começa a lançar novos modelos, inclusivamente institutos tão importantes como o INESC,
começaram também nesta altura e tiveram um contributo para todo este trabalho. Os computadores feitos em Portugal foram parar a sítios como a Polónia, como a Argentina, como a América, claro, mas foram os sistemas de disquetes que a Timex desenvolveu que os tornaram conhecidos, ou seja, a possibilidade de ligar sistemas de disquetes ao Spectrum ou até a outros computadores foram coisas feitas a partir de Portugal e que nós temos vindo a preservar. Mas a Timex era muito mais do que apenas a parte ou dos relógios nos anos 70 ou dos computadores Sinclair nos anos 80. A Timex, como eu tinha dito, desenvolvia dispositivos médicos. A Timex desenvolveu projetos para a IBM, nomeadamente cabeças de disquetes, de drives de disquetes e de discos, que foram desenvolvidos confidencialmente para a IBM, por isso é que não são projetos conhecidos. A Timex trabalhou para a Control Data, para a Minolta, para a UG Suída, um dos maiores fabricantes de sistemas de terminais de pagamentos. A Timex tentou desenvolver uma tecnologia que não teve sucesso, chamada eletroluminescência, que de alguma maneira é a tecnologia que está nos relógios ainda hoje da Timex, se chama Indigo, adaptada, foi uma evolução. Mas a Timex, em Portugal, era muito mais do que isto. Era uma exploração agrícola, era uma quinta com cerca de 70 hectares, com macieiras, pereiras, vinha, animais, ou seja, é todo um mundo muito mais do que apenas a construção de computadores e é essa história que nós temos vindo a preservar. Isto é possível fruto de pessoas como as que aparecem aqui na fotografia. Temos aqui principalmente pessoas das equipas de engenharia que, passado muitos anos, voltam a reencontrar os objetos que eles desenvolveram e que nos deram. Temos aqui um encontro de ex-funcionários da Timex em Catanhedo, no museu. Aqui pessoas de engenharia, isto é na Lisboa Games Week recentemente. Enfim, isto só é possível porque fomos capazes de sensibilizar estas pessoas de que o seu trabalho tinha sido muito mais importante para tantas pessoas que seguiram carreiras na área tecnológica do que até elas imaginavam. E isso é reconhecido. Eu já tive várias pessoas a dizer-me: nós não sabíamos que o nosso trabalho tinha sido tão importante para tantas pessoas. A minha história pessoal, eu sou engenheiro informático, é apenas um exemplo. Eu sou um no meio de muitos que acabaram por ir para a tecnologia por causa de um computador como este e que foi acessível porque era feito em Portugal e, portanto, a Timex teve muito a ver com isso. Na prática, e para terminar a minha apresentação, só destacar o seguinte: a Timex acaba por ser o nome mais conhecido de empresas que de alguma forma tiveram um contributo para isto. Temos aqui ao lado a Rádio Popular. A Rádio Popular é uma empresa que começou também com o Spectrum. Temos no Porto a JP Sacoto, que ficou conhecida com o projeto de Magalhães. JP Sacoto começou com o Spectrum. Portanto, há inúmeras empresas que contribuíram para isto. É óbvio que internacionalmente quem projetou o nome Portugal foi a Timex, mas há outros nomes, como a Landry, a SGO, a Triudos, que era uma das maiores empresas nesta área, a JG Componentes, que ainda existe, a Astor Software, a Log, a MRE e alguns outros, e um brevíssimo vídeo para vos mostrar um bocadinho sobre o papel deles. Começando com a Landry, que foi o primeiro importador. A Landry, que foi criada pela mesma pessoa, criou a Solvi também, pelo engenheiro Carlos Maia Nogueira. JG Componentes, MRE, que faziam periféricos para o Spectrum. A SGO, que era o grande distribuidor da Zona Norte, também representava a Zenith e que acabava por revender para revendedores. E, portanto, há muita foto histórica que nós temos acesso precisamente pelo trabalho destas empresas. E, portanto, meus amigos, não esqueçamos esta história, porque hoje é muito importante termos aqui estúdios AAA em Portugal a fazer jogos como o Dakar, como vimos, mas tudo isto teve várias fases. O Spectrum não foi a primeira, houve consolas já Atari antes, houve outros sistemas antes, mas foi se calhar a mais importante, porque foi aquela que democratizou o acesso aos computadores nas nossas casas e, portanto, acaba por ser essa a minha mensagem. Muito obrigado pela atenção. Visitem Catanhedo, visitem o museu, é gratuito, terça a sábado, têm toda a informação no nosso site. Disponham. Muito obrigado.